Meus irmãos, pela manhã, em nossa escola dominical, estamos estudando sobre maturidade cristã. E eu tenho feito esses estudos de forma sistemática. Nós começamos a estudar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, que é o nosso manual de regra de fé e nossa conduta. No estudo anterior, nós fizemos uma pequena revisão com um questionário, lembra? E os irmãos responderam muito bem o questionário. Eu fiz um questionário com 11 perguntas baseada em todos os estudos. Foi um resumo bem interativo. E nós pegamos o restante do tempo e iniciei, então, falando sobre os inimigos do crente. Maturidade cristã, estamos estudando sobre os inimigos da nossa fé. E nós meditamos sobre um desses nossos inimigos, que é o adversário, Satanás, o diabo. E nesse estudo, no estudo anterior, nós vimos tanto alguns nomes que a Bíblia dá a esse nosso inimigo, que ele é o tentador, ele é o homicida, ele é caluniador, ele é o acusador, ele é chamado também de o pai da mentira e a antiga serpente. E além de ser o nosso inimigo, o inimigo do crente, ele é também o inimigo de Deus. E sabemos que o cristão, ele passa por vários desafios, tentações, e temos vários inimigos. Nós vimos somente um, que foi o diabo, Satanás. Vimos também como, então, nós nos portarmos diante desse inimigo. Vimos algumas ilustrações, mas o versículo-chave foi esse aqui, de 1 Pedro 5, versículo 8. Estarmos vigiantes e orando, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Resisti-lhe firmes na fé, ele anda como leão em busca de alguém para devorar. Então vimos também como nos protegermos desse inimigo feroz que é Satanás. Além de ser o nosso inimigo, como eu falei, ele é o inimigo também de Deus. Hoje nós daremos continuidade ao assunto maturidade cristã, os inimigos da nossa fé, e nós veremos outro inimigo atroz, feroz também, contra a nossa fé. E precisamos lembrar que nós estamos numa luta contínua. Todo crente no Senhor Jesus Cristo, ele está numa luta contínua. E precisamos entender qual é a tática do inimigo para que possamos, então, resistir firme na fé. Eu usei como ilustração uma tática de guerra usada entre inimigos, que é chamada de cortina de fumaça. E essa cortina de fumaça é usada, então, na guerra, na área militar, usado tanto em aviações como na área marítima, como também a guerra por terra. E essa cortina de fumaça é uma forma de inibir, de impelir os inimigos de verem o próximo ataque. Então é feito tanto na aviação, essa cortina de fumaça, como também por terra. É uma forma, até hoje é usado também, quando a polícia vai impedir dos manifestantes prosseguirem. Usa então fumaça. A proposta é usar uma cortina de fumaça para que o inimigo, então, não consiga ver, ou seja, então, inibido com aquela fumaça. Não é um ataque em si, e é entre aspas, não é? É para, então, impedir do inimigo enxergar o próximo ataque, ou então que ele avance. Eu mostrei também que essa cortina de fumaça era usada em várias áreas. Era usado também no futebol, é usado também na política, também, mas o principal objetivo é esse. E Satanás, ele faz isso também com a igreja. Às vezes ele usa essa cortina de fumaça, para que então ele venha fazer um ataque à igreja. Ele vai nos, como diz popularmente falando, nos entertendo, entre aspas, não é? A palavra é outra. Ele vai tentando então nos enganar com uma coisa, com outra, para que então não venhamos ver o seu próximo ataque. E nós cristãos precisamos estar atentos a esse inimigo que é Satanás.
E hoje nós veremos outro inimigo, que é um inimigo tão atroz quanto o próprio Satanás. E esse inimigo é o ego. Em outro estudo, mais resumido, eu falei um pouco sobre o ego. Mas nesse estudo gostaria então de mastigar bem o que significa e como lidar com esse inimigo que é o nosso ego, né? O que ele faz, quem é esse Senhor ego que tanto a Bíblia fala, que tanto pregadores falam, como lidar com esse inimigo, como podemos nos proteger dele. Tenha certeza, em primeiro lugar, esse inimigo, ele é tão sagaz quanto a antiga serpente. Esse inimigo, ele é atroz, ele é tão maligno quanto o próprio Satanás, pois o mesmo habita em nós. Satanás não, ele está à parte de nós. Ele tem as suas limitações quanto a nos atacar. Pois vivemos numa barreira protegida pelo Espírito Santo. Deus nos protege, então, com o seu Santo Espírito, de certos ataques de Satanás. Ele tem as suas limitações quanto a nós cristãos. Porém, o ego, ele é perigoso porque ele o quê? Habita em nós. O ego, ele faz parte de nossa mente e do nosso coração. É por isso que ele é um inimigo tão silencioso, ele traz tantos prejuízos à nossa vida, quanto o próprio Satanás. Então, nós vamos ver hoje quem é esse ego. Quem é esse ego? Como lutar contra o eu e como então vencer esse adversário que é o ego. A palavra grega para ego é a palavra eu. Mas se você for pesquisar na internet, alguns pregadores, você vai ver que a palavra grega para eu é bom. E eu vou lhe explicar um pouco. Se você é curioso, você vai pesquisar e dizer, pastor, a palavra eu no grego não é ego. Eu vi outra coisa. Então eu vou lhe explicar melhor. O grego antigo, o pronome eu, né? Eu, tu, vós, eles, né? Isso aí é conhecido na escola. O pronome eu, em grego, é ego. Eu, ego. Porém, existe também o prefixo eu, em grego, que não é o ego. Esse prefixo significa bom. Um exemplo, você vai encontrar em grego a palavra Eunice. Aí você vai encontrar o eu. Só que esse eu não é o ego. Esse eu, ele é um prefixo e significa bom. Então, se você vê algum pregador dizendo que eu é bom, mas no sentido de prefixo, quando ele está antes, então, da palavra em si. Eunice significa boa, boa vista. Eucalipto, que é uma palavra grega também, significa bom aqui, e não ego. Eu é bom descanso ou boa sombra, que é a ideia do pé de eucalipto. Né? Porém, no grego, o pronome eu significa ego. E esse ego aqui é o nosso inimigo. Esse ego está se referindo ao nosso ser interior. Está se tratando da velha natureza. E todos nós temos esse ego. É o eu. É sinônimo da nossa carnalidade. É o homem, então, no centro das nossas vidas. Então, se alguém lhe perguntar o que é ego, você vai dizer que ego somos nós. É o eu. É de onde, então, temos a palavra que deriva egoísta, ou egoísmo, que é o ego sendo elevado, sendo colocado às alturas. É o ego, o egoísmo, o eu sendo elevado acima dos outros. Então, esse termo vem também o egocentrismo, que é o homem colocado no centro. Então, nós temos esse inimigo feroz, que é o ego, e nós lutamos constantemente contra esse inimigo, que ele habita em nós, que na realidade é nós mesmos.
certo? Então todos nós temos esse inimigo e nós lutamos com ele constantemente. Nós vamos ver alguns exemplos dessa luta constante que nós temos contra o nosso ego. Certa vez o pastor Brandão, ele disse o seguinte: eu quero pedir oração por um inimigo feroz que eu brigo com ele todos os dias. Eu fiquei esperando um bicho, um leão, e ele disse: esse inimigo sou eu mesmo. Quero pedir oração por mim mesmo, porque o meu inimigo, eu fiquei esperando quem era o inimigo, ele disse: sou eu mesmo. Então, nós temos um inimigo. Quem é esse inimigo quanto à nossa fé? Quem é? É você mesmo. Somos nós mesmos, somos inimigos da nossa fé. Quando fomos então resgatados do pecado, fomos salvos em Cristo, declarados justos, na sua soberania ele já nos declarou justos. Porém, progressivamente falando, nós estamos trabalhando com a santidade e estamos lutando contra esses inimigos, Satanás e o ego. E esse ego, ele é feroz, é o nosso eu. O apóstolo Paulo, ele faz várias menções sobre essa velha natureza e de como ele lutava com ela. Vamos iniciar com Colossenses 3, versículos 5 a 10. Vamos ver os termos velha natureza e nova natureza. Vamos ver o que significa. Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 10. Abra sua Bíblia comigo a essa passagem. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versículos de 5 a 10. Farei a leitura, os irmãos então fiquem atentos. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7 diz: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E o versículo 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Só para terminar o texto, no qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui encontramos as expressões velha natureza e novo homem. Então é uma luta grande nossa com essa velha natureza. E Paulo enfatiza: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso significa dizer que mesmo tendo em Cristo em nossa vida, mesmo tendo a fé em Cristo, nós ainda lutamos contra essa velha natureza. Essa natureza precisa ser morta a cada dia, subjugada. Antes nós vivíamos escravizados pelo pecado. E a redenção, Cristo então nos liberta. Porém, nós precisamos escravizar, não a nossa fé, mas escravizar a natureza terrena. Ela quer fazer o que é errado, porque nós somos inclinados ao erro. A nossa natureza humana, ela é inclinada ao erro. Nós estamos no Dia das Crianças, mas pode pegar uma carrada de criança e colocar brinquedos no chão para elas, dos melhores brinquedos, e colocar alguns brinquedos ali mais fraquinhos. Tenha certeza, a natureza
da criança, ela não quer saber se tem criança atrás dela, ela não quer saber se seu irmão está ali presente, ela não quer saber se seu pai está ali, e se pegar um brinquedo que ela quer, vai dar fight, vai dar briga, tá bom? Porque a natureza da criança, ela é o quê? Ela é inclinada para as coisas erradas. É preciso, então, ter disciplina, ter correção. E essa natureza, mesmo conhecendo a Cristo, já como adultos, como jovens, como adolescentes, nós passamos por isso ainda. Nós temos ainda essa natureza que, então, briga ainda contra a nossa fé. Também nós ainda lutamos contra a nossa própria fé. E essa natureza adâmica, né, que herdamos de Adão, ainda esse sangue pecaminoso ainda corre em nossas veias. Tá bem? Mesmo a graça de Deus, sendo possuídos pela graça de Deus, né, o sangue de Adão ainda corre em nossas veias, pela nossa linguagem, a nossa ira, pela nossa maldade que ainda, e tem coisas que nós fazemos que nós nos perguntamos, será que fui eu mesmo que fiz isso? Vala, meu Deus, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. E às vezes nós fazemos coisas tão erradas e paramos para pensar, constrangidos pela graça de Deus, e falamos, rapaz, Senhor, me perdoa, ó Pai. Mas tem um lado bom nisso, que quem é surpreendido por si mesmo, é porque isso é sinal da graça de Deus na sua vida. Porque aqueles que são do mundo estão entregues aos prazeres, à mentira, ao roubo, à maldade. Eles não ligam, né? Quando pecam, não ligam, porque faz parte da sua natureza, né? Faz parte, então, do seu ser. Mas aqueles que têm a graça de Deus, quando erram, são logo acusados. Olha, esse aqui não lhe pertence mais. Não faz parte mais do seu modelo de vida cristã, da sua vida. Palavrões, gritaria, maledicência, desejos carnais, desejos sexuais, além do normal. Quando eu digo além do normal, se é casado, tem desejo mesmo, né? E se é jovem também, tem desejo, mas tudo no seu lugar. Mas quando é um desejo lascivo, fora então, se é um homem, fora do casamento, que Deus nos ajude com isso. Mas, pastor, eu vou sentir isso ainda? Tenha certeza. Tenha certeza. E no mundo em que nós vivemos, a luta é grande. Vivemos numa geração onde tanto homens quanto mulheres lutamos contra esses desejos sexuais que estão à nossa porta, que batem à nossa porta dia a dia. E nós lutamos contra o nosso ego, contra essa natureza pecaminosa. E esse sangue adâmico, o sangue de Adão, ainda corre em nossas veias. Nós temos inclinações para o eu, para a carne. Foi feito um teste em uma escola para algumas crianças. E o teste era o seguinte, era uma escola de jovens, né, atingindo ali a idade dos adolescentes e jovens. O diretor da escola colocou uma câmera na entrada da escola e pegou uma garrafa já usada, de água, pequena, e colocou de propósito no chão, por onde esses jovens passavam. E o teste foi o seguinte, passou a manhã todinha, os jovens entrando e saindo, e passando por essa garrafa, e tinha uns até que chutavam ela, e passou o dia, passou a tarde, porém, em meio a tantos jovens que passaram ali, teve um jovem que se abaixou, pegou aquela garrafa e colocou aonde? No lugar dela, porque ali ela estava atrapalhando. Ele pegou, se abaixou, pegou e colocou no lixo. E foi um teste para ver como anda a atenção daqueles jovens da nossa geração. Mas ali para mim também foi um teste para mostrar o quanto nós estamos preocupados com nós mesmos. Não estamos preocupados com o outro. Não estamos preocupados com o zelador. Tem um lixo ali no chão. Tanto faz, não. Eu posso passar por ali, tanto faz para mim, ou tanto fez.
E quando na realidade ali foi um teste que mostrou muito mais. Para mim aquilo ali, olhando para o lado bíblico, mostrou o quanto nós somos egoístas. O quanto nós estamos só enxergando o que eu quero enxergar e não vendo o que de fato é necessário. Então tudo isso mostra o quanto nós somos inclinados, quanto o nosso ego nos cega a respeito de enxergarmos melhor o outro. Ontem eu fiz um teste também com algumas crianças. Pastor, você testou as crianças? Não, testei as crianças ontem. Teve muitas brincadeiras e dinâmicas. E por último teve um picolé. Quem é a criança que não gosta de picolé? Olha, os pais ficaram bravos. Pastor, meus filhos chegou em casa todo sujo com esse picolé. Mas foi muito legal, gente. As crianças pegando o picolé ali. A história era sobre isso, o picolé roubado. E eles entenderam bem a história. E no final eu saí, tinha um menino chupando picolé. Eu disse, olha, me dá um pedacinho desse picolé. Rapaz, me dá um pedacinho desse picolé. Era de dar um pedaço, o menino. Ele saía, corria, né? Theo, me dá um pedaço desse picolé. Olha, o Theo estava com um aqui e outro na mão, o Theo. Era de dar um picolé para o pastor, rapaz? Não, nenhuma criança deu. Mas teve um que, na saída, eu pedi o picolé, ele me deu, gente. Teve um que me deu o picolé. O Samuel, né? Irmão da Sofia, o Samuelzinho, o lourinho. Eu disse, aí Samuel, me dá um pedaço desse picolé. E ele já estava na metade do picolé, dentro da boca, todo babado, aí tirou assim, ó, e me deu. Ele tirou o picolé da boca todo babado e esticou para mim. Ele disse, ô Samuel, obrigado, rapaz, mas eu não vou querer não, viu? Vamos deixar para outra oportunidade. Todo babado o picolé. Ué. Mas eu achei interessante que o Samuel tirou e me deu. Né? Me deu o picolé. Primeiro ele fez assim, depois ele tirou o picolé da boca e me deu. É muito raro isso acontecer. Mas aí o Samuel estava pronto a se esvaziar do gosto dele. Pronto a renunciar o último pedaço. Ele disse, rapaz, eu vou dar. Né? E tirou o picolé da boca e me deu. Aí, claro que eu não ia pegar o picolé do meninão, Samuel, pode comer. Aí ele colocou na boca de novo e aí se lambuzou com ele. Bem, gente, mas isso é uma brincadeira. Mas a realidade é que nós estamos muito preocupados com esse ego. Estamos lutando com ele. O apóstolo Paulo, eu quero citar, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim, mas esmurro o meu corpo, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Em resumo, ele diz, para viver a fé, eu brigo comigo, eu esmurro o meu próprio corpo. Então, isso mostrando que é uma luta constante que nós temos contra o ego, contra a velha natureza. Isso implica dizer que nós precisamos lutar constantemente contra a nossa boquinha, né? Contra a nossa mente, contra o nosso ser, contra a nossa ira, a impaciência. Todos esses inimigos nós precisamos lutar constantemente, esmurrando o nosso corpo para alcançar, agradar ao nosso Deus. Também em Romanos capítulo 7, versículos de 17 a 20, Paulo diz assim, nesse caso, faço isso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, né, no meu sangue, não habita bem nenhum. Essa pregação está diferente da pregação dos nossos dias, né? A mensagem egocêntrica da nossa geração confie no seu coração. Existe dentro de você a resposta. Não. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, o homem de fé, ele diz assim, eu sei que em mim não habita bem nenhum. Eu sou ruim mesmo por natureza. Olha, eu tenho certeza que em mim não habita bem nenhum, na minha carne. Pois o querer, o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então essa é a nossa luta, irmãos, constantemente. Essa luta é dentro de casa, entre o marido e a mulher, para não falar mais alto que o outro, para não gritar mais que o outro. Essa luta é que os jovens passam em casa também, um irmão contra o outro, ou contra o pai, ou contra a mãe, para não responder. Pelo menos nós deveríamos lutar com isso.
Essa luta nós passamos na igreja, né, para não engarguelar porque o mal que habita em nós, em nosso coração. Mas a questão irmãos, é que um crente maduro, ele reconhece isso. Rapaz, eu sou ruim mesmo. Eu erro mesmo. Olha aqui o apóstolo Paulo aqui nos ensinando, né? Não habita na minha carne mesmo, não habita bem nenhum. Eu quero fazer o bem para a glória de Deus, mas às vezes eu não consigo. Às vezes eu não queria falar aquilo, mas eu errei, eu falei. A minha velha natureza, ela tomou de conta. Então essa luta interna faz parte da vida cristã. A minha pergunta é, você tem lutado? Você passa por essa luta? Levante uma das suas mãos se você passa por essa luta dia a dia. Levante uma das suas mãos, levante. Só isso? O Hélio, você não passa por essa luta, não? Passa? E olha, ele olhou, foi para a Cibélia. Eu passo, olhou para a Cibélia. Se preocupe não, Hélio. Ela também. E o que vai nascer aí, está no ventre dela, o que vai nascer, o Oliver, né? Esse é que é peça ruim, viu? Pastor, eu pensava que era um anjo. Ele vai nascer inclinado para as coisas erradas. Os meus filhos, pastor, seus filhos, eles nascem inclinados para o que é errado. Precisam ser alcançados pela graça de Deus. E mesmo sendo alcançados, nós vamos lutar contra esse ego constantemente. É uma luta interna, intensa, contra o que nós lutamos? Contra nosso orgulho. Nós lutamos contra o nosso orgulho, constantemente. E pense numa geração orgulhosa, pessoal. Pense na nossa geração. Nós somos orgulhosos. Basta você abrir as páginas do Facebook, do Instagram. E a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio. Não existe nenhuma postagem inocente de ninguém. O que nós postamos é o que está em nosso coração. Quando você vê uma moça, um rapaz, e aí ele só posta o rosto dele muito bonito ou muito bonita, né? Tem muitos, né, jovens. Não é pecado, gente, não é pecado. Mas por trás de tudo aquilo ali existem as intenções, né? Existem as intenções. E o Senhor orgulho, o nosso ego, ele é muito elevado. E às vezes ofendemos uns aos outros. A nossa geração é uma geração orgulhosa e precisamos lutar contra esse orgulho e bater de frente. E a palavra de Deus é quem faz isso. Ela que vem contra o nosso egoísmo, a nossa opinião, né? Eu sou muito opinioso quanto a isso. Não, isso aqui é branco. Não, eu estou vendo que é vermelho. Eu vou morrer dizendo que é vermelho. E às vezes nem é branco mesmo, né? E nós somos muito opiniosos, a nossa geração é muito opiniosa. E nós estamos expostos a várias ideologias. E precisamos lutar contra isso constantemente, diariamente. Hoje em dia, todo mundo é médico. Já prestou atenção? Todo mundo é médico, todo mundo é engenheiro, todo mundo é pedreiro, todo mundo é encanador, todo mundo é motorista, não é? Todo mundo entende de alguma coisa, isso é até bom, mas tem as suas limitações. Todo mundo é psicólogo, não é? Todo mundo, mas eu estou ironizando, que na realidade é que nós estamos cheios de nós mesmos. Lutamos contra o orgulho, que é um mal silencioso e feroz que nos cega. Orgulho, ele nos cega. Egoísmo, são parasitas que vêm à nossa vida. A ira, arrogância, gritaria, impaciência, todas estas coisas são questão do coração. Nós estamos lidando com um inimigo perigoso, é o nosso coração. Provérbios 4:23, vamos dizer juntos? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, todos esses problemas aqui que foram apresentados são problemas do coração. Eu quero enfatizar novamente Colossenses, capítulo 3, versículo 5, que diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazer ela morrer. Nós precisamos, cada dia, fazer com que a nossa natureza terrena venha a morrer.
Não a nossa fé vem a morrer, mas a natureza terrena. O ego, em nossos dias, ele tem sido um Deus. Sim, em nossos dias, o ego ele tem sido colocado como um rei. As propostas desse mundo é para exaltar o ego. E a Bíblia vai contra esse ego. É por isso que ela é tão atacada. Se você chegar numa escola, irmãos, e professores ensinarem sobre religião, ninguém vai dizer nada. Entre aspas. Se ensinar sobre candomblé, que foi o que ensinou essa semana agora na escola ali, inclusive eu vou lá na escola, tá bem? Quer dizer que falar de Cristo não pode. Não, falar de Cristo não, é ideologia. Mas posso falar do candomblé. Eu posso falar de macumba na escola, é cultura. Mas se falar de Cristo, não, a Bíblia é proibida. Outras coisas podem ser ensinadas. É cultura. Mas falar de Deus, não. Essa é a proposta do mundo. E a Bíblia, a palavra de Deus, vai contra essas ideologias. É por isso que nós somos perseguidos, pessoal. É por isso que o cristão, ele é perseguido. Enquanto nós estamos fazendo alguma coisa errada, ou perdão, uma coisa certa, poucas pessoas vão falar. Mas faz uma coisa errada e você vai ver. Você vai ver as pedras. Faz uma coisa errada aí no mundo. Eu estou falando de igreja e o mundo, tá bem? Então veja que o ego do homem, ele é elevado, colocado às alturas. Frases como, o seu coração é que manda, siga o seu coração. Essa frase é demoníaca. E eu vejo até pastores falando em pregações, siga o seu coração, irmão. Não siga não. Rubens, não siga o seu coração. Não, pastor, meu coração está dizendo, eu estou sentindo. Não sinta não. Você pode estar inclinado. Não, eu estou decidindo isso aqui porque as minhas emoções estão. Não vá por suas emoções, não. Ela é inclinada ao erro. Você pode estar errado. O que é que Deus diz sobre isso? O que é que a palavra de Deus, que é o nosso guia, a nossa regra de fé e conduta, o que é que Deus acha sobre isso? O que Deus... É a vontade de Deus isso aqui para a minha vida? Qual é a solução para lutarmos contra o ego? Está lá em Filipenses, capítulo 2. Eu vou citar. Versículo 5. Para vencer o ego é a humildade. É Cristo. Tende em vós, Filipenses 2 e 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele... Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, porque ele tornou-se homem. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, tornando-se semelhante a nós, homens. Olha que humilhação. O Deus tornou-se homem, para que os filhos dos homens tornassem filhos de Deus. O Filho de Deus assumiu a forma de servo, tornando-se filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Então a proposta é que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A solução para esmagar o nosso ego é a humildade. É o exemplo de Cristo. É nos esvaziar desse ego. Nos esvaziar de nós mesmos. Como eu mencionei, nós temos a tendência de nos enchermos de nós. Mas a proposta bíblica para vencer o ego é nos esvaziar. De quem? De nós. Quanto menos de nós, melhor ainda. Quando nós fazemos a nossa decisão em Cristo e nós vamos caminhando na vida cristã, significa dizer que menos de nós, cada passo na vida cristã tem que ser menos de nós e mais de Cristo. Eu tenho uma pergunta muito desafiadora para você. Não sei quanto tempo você tem de fé. A pergunta é: o quanto de você existe em você ainda?
o quanto de Ricardo existe em Ricardo ainda. O quanto de Keila existe nela ainda. O quanto de Davi existe ainda em Davi. O quanto de Marcos existe em Marcos ainda. O quanto de Vânia, o quanto de você, Vânia, existe em você ainda. Cada vez que andamos na fé, tem que ser menos nós e mais Cristo. Nos esvaziando, para que as nossas palavras, as nossas atitudes evidenciem o que? A nossa fé em Cristo. O quanto por cento de você há em você? E o quanto por cento de Cristo há em você? Amém? Baixe a sua cabeça, nós vamos orar ao nosso Deus. Deus e Pai, Senhor, nos ajuda a entendermos o que é maturidade, o que é fé. Às vezes nós evidenciamos muito de nós. O que eu faço, o que eu digo, o que sou. O ego em nossos dias tem sido um Deus, um ídolo. Nos ajuda como cristãos a nos esvaziar de nós. Temos o exemplo de Cristo. Humildade. Senhor, a nossa oração esmaga o nosso ego. Às vezes somos arrogantes, brutos, ignorantes e queremos colocar a culpa nos outros. Ou culpa, então, na nossa geração. O meu pai era assim, a minha mãe era assim, por isso que eu sou assim. É verdade, o nosso pai Adão era assim. Mas o nosso Pai Celestial, o nosso irmão, Senhor Jesus, é o exemplo que mais de Cristo habite em nós. Que cada dia que passa, como crentes em Cristo, que nós possamos perder mais de nós, mas que possamos ganhar mais de Cristo. E como diz, ó Deus, a sua palavra, como diz Paulo, até que todos cheguemos à unidade do Espírito, à plenitude de Cristo. Vai chegar esse dia. Então nos ajuda, Deus, na caminhada a controlar o nosso coração, os nossos lábios, a impaciência, o orgulho. Esmaga, ó Deus, todas essas coisas em nossa vida. Assim nós oramos, ó Deus, com fé. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Muito bem, amados. Vamos ficar aqui com o nosso estudo, com a nossa meditação. Que o Senhor nos ajude a cada dia termos menos de nós em nossa vida.